Olá, pessoal! Estamos começando mais um CELDcast aqui no CELD Praça de Esportes, localizado em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, nossa Dubai brasileira. É isso aí, na América Latina a gente tem uma Dubai brasileira. E aqui a gente tem muito esporte, muito papo para rolar e principalmente aqui a gente conecta pessoas que são apaixonadas por esporte e negócios. Pessoas que se deram bem no esporte, se dão bem no mundo do empreendedorismo e sempre tem aquela mensagem especial para deixar para gente. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Aline Dalmolin e estou aqui convidando, sempre bem acompanhada do nosso Marquinhos. Salve, Marquinhos. Salve, salve. Que está comigo aí nessa aventura. Nossa senhora! Nossa senhora! Vamos lá, é nóis. É nóis. E hoje a gente está trazendo um convidado, a gente sempre traz um convidado muito especial, mas hoje nós temos dose dupla aqui no nosso CELDcast, com 2 T's. E hoje a gente não vai falar sobre futebol, hoje a gente vai falar sobre jiu-jitsu, né, Marquinhos? Nossa. E qual a música mesmo que inspirou Marquinhos hoje? Ah, passou lembrei de uma. Paranauê! 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 Nada a ver com jiu-jitsu não, mas tudo bem. Mas vamos lá, gente. Olha, deixa eu ver, vou falar muito inglês agora aqui para vocês. O nosso convidado de hoje, ele é campeão do Ranking Circuito Stance de Jiu-Jitsu, campeão brasileiro Kids em 2016, campeão mundial do CBJJE em 2017, campeão mundial do World Pro Abu Dhabi em 2018, Pan Kids do Long Beach, Califórnia, em 2019, vice-campeão no Pan Kids Long Beach da Califórnia novamente em 2020 e vice-campeão brasileiro no CBJJ em 2022 e já está aí com a sua próxima meta, Marquinhos. Nossa senhora! Exatamente. E com vocês, quem é? O Pan Kids, né, do Jiu-Jitsu, será realizado no Long Nossa. Beach, na Califórnia, no ano que vem, Isso. em 2023. É o Sério, nosso é? salve, Felipe Gabriel Mafra, conhecido como nosso Cobrinha, e o pai, empresário, amigo, né, consolador, mentor de 10. Sejam bem-vindos! É um prazer imenso ter vocês aqui. Muito Seja bem-vindo, obrigada amigos. por aceitar esse convite e estar compartilhando um pouquinho da vida de vocês com todo o público que está lá de casa a nível mundial, né? Felipe Cobrinha, porque eu tenho certeza que você tem aí também seu fã-clube a nível mundo, né? Por que será Meus cobrinha, hein? seguidores. Imaginem, gente. Cobrinha, olha. É, Pegou, meu filho, já era. agradecer o convite aí, Aline, Marquinhos, né? Sempre é bom estar participando aí, levando o nosso nome do jiu-jitsu, do esporte, como você mesmo falou, né? Podendo estar trazendo um pouco da história do Filipinho também, que é meu filho caçula aí, de uma família que já é de lutadores, né? Então, Nossa, a família vem do jiu-jitsu. Então, a família- raiz... nossa família inteira é da luta, na verdade, né? Meu irmão é Aham. lutador de MMA, né? Leonardo Macarrão. Eu vim do jiu-jitsu, sou ponta preta de Muay Thai também, minha esposa também, dá aula de Uau. Muay Thai. Olha. Meus filhos estão todos envolvidos na luta também. Olha que legal. Olha, a gente está com uma demanda aqui para Muay Thai também. Vamos conversar. Isso aí. Vamos lá. Maravilha. E Cobrinha, conta para nós quando que você começou a sua carreira no jiu-jitsu. Quantos anos você tinha? O que você lembra? Era mais forte que você? Eu comecei com 3 anos. Meu primeiro campeonato foi com 5. Uau, Isso aí, é isso aí. solta lá. Bom, ele começou com 3 anos, né? O primeiro campeonato foi com 5. Ele é meio tímido assim, depois ele solta um pouquinho, tá bom? Tá bom. Na verdade, ele ia só brincar, porque eu dava aula já. Em 2014, ele com 3 anos eu dava aula. Eu colocava ele no tatame, minha filha mais velha já treinava. E a gente começou a descobrir esse talento nele aí. E por brincadeira, eu levei ele no Campeonato Brasileiro Kids já em 2015, foi, né, Felipe? Por brincadeira? 2015, Nossa. levei Você porque vê? não tinha da idade dele, né? Ele tinha 5 anos e eu coloquei ele pra lutar com os meninos de 7. Daí ele foi lá e ganhou o campeonato. Nossa. Que legal. Ele lutou bem, a gente já viu que a coordenação motora dele, parte cognitiva dele era muito acima da idade dele e começamos a investir nisso aí, a princípio só despretensiosamente. Só de brincadeira.
E Olha aí só. depois foi indo e acabou que virou profissão. A gente conseguiu estruturar ele para Abu Dhabi em 2018 e foi onde despontou de vez mesmo. Até eu ouvi numa entrevista, né, Dedé, que você estava assessorando um dos atletas de vocês, né, em Abu Dhabi, parece. Uhum. E quando virou para auxiliar o filho, né, no Isso. caso, já tinha acabado, né? Já tinha acabado a luta. A primeira luta dele lá, ele foi Primeira duas luta. ou três? Foi dois. Foi duas Foram lutas, duas? semifinal e final. Na semifinal a gente tava de coach para um outro atleta que tava lá conosco. Imagina. E aí quando eu fui ver da luta dele, já tinha acabado, já tinha pegado o menino no armlock, já não deu tempo de eu gritar a luta pra ele lá, de poder fazer o coach pra ele. Dá o apoio, né? Que show. É isso aí. E como é que bate o coração desse pai quando vê esse Meu Deus. filho assim voando e... Eu vou te falar, eu acho que é 10 mil vezes pior eu ver ele lutando que eu lutar. É. Deve ser Eu mesmo. lutar, minha adrenalina, eu não consigo controlar a adrenalina vendo ele ou algum aluno meu que a gente trabalhou tanto para que ele possa conquistar aquilo que ele tá batalhando ali no momento. E daí, para mim, a minha adrenalina é muito mais difícil de eu controlar eu fazendo coach para os meus alunos e para o meu filho, principalmente, do que eu estar lutando mesmo, né? A gente já Sim. fiz bastante luta, de jiu-jitsu, competi bastante, ainda de vez em quando eu me aventuro nisso aí. Mas, sem dúvidas, fazer coach é muito mais difícil. O coração, com certeza, Imagina. Sim, imagina a para emoção segurar, envolvida, né? para segurar é muito mais difícil aí, mas a gente tá aí para isso, né? Tá na chuva para se Sim. molhar. Tá na chuva para se molhar. E compartilha com a gente, lógico que aqui hoje a gente vê que tem muito mais vitórias, né? Então, compartilha com a gente, principalmente para os pais que têm os seus filhos no esporte, qual a palavra que você dá no momento da vitória para um filho e principalmente no momento mais difícil que é a derrota, né? É, Porque realmente, pouco eu já ouvi, já li falar, né, sobre o coach esportivo, sim, principalmente para os pais, na hora da derrota, não chorar junto é muito importante, né? justamente. E eu fico pensando, se a minha filha praticasse o esporte, a hora da derrota, Jesus, É, como não chorar junto? Conta pra gente, como que você... é um gatilho faz. importante, né? Que você tem que trabalhar realmente muito mais o seu mental do que qualquer outra atribuição para Uhum. você fazer um coach, ainda mais sendo pai. Pois Né? Tem muitas emoções ali. Eu acho que poucas vezes, né, Felipe, eu não consegui, não me emocionar, vamos dizer assim, né? A maioria das vezes me emocionei. A gente sabe que na derrota, no jiu-jitsu é muito fácil você trabalhar com a derrota, porque é sempre um aprendizado muito grande, né? Você pode estar o mais preparado o possível, às vezes num detalhe ali que você erra, o teu adversário acaba levando, mas a vitória para mim, eu me emocionando com ele, é mais difícil de eu não transparecer. Né? Eu sempre A choro derrota. junto com ele. A vitória A mesmo. vitória. É, a vitória. Na derrota eu já consegui trabalhar isso bem. Eu não tenho muito problema em falar. Eu consigo deixá-la mais parte interna. Depois a gente conversa, né, Ver Felipe? onde errou, né, essas Aconteceu Mas isso no sempre conversa brasileiro. depois, então. Sempre depois. Uhum. No brasileiro que aconteceu agora, ele tava... Acho que para mim a melhor fase dele tá sendo agora. Ele tá com uma ótima estrutura de preparador físico, né? Ele vem do mestre Valdemar Guimarães, que é um ícone aí na preparação física, que até escrevi um livro com ele, depois, falha minha, não trouxe aqui para vocês. Mas a Mas- gente deixa aqui o link pro pessoal Isso. conhecer. E aí, esse ano ele estava muito preparado. E na final, por um erro técnico, ele acabou perdendo, né? Perdeu, enfim, o adversário dele foi melhor. Eu me segurei muito, a gente sabe, né? Tem tudo aquela frustração inicial. Mas a gente trabalha muito isso com eles também na semana pré-luta ali. Conta pra Né? gente, compartilha como é que é. De entender, de trabalhar a emoção, de entender que você estando 100% pode acontecer do teu oponente ter o melhor dia, né? Sim. A luta é um pouco complicado porque você lida muito com o ego também, né? Aquela coisa de você vencer um oponente lutando é diferente do que vencer no futebol, no esporte coletivo, né? Que não Então a depende gente- só de um, Depende né? disso, Justamente. Depende de você, no caso do E jiu-jitsu. aí a gente trabalha muito essa parte psicológica com as crianças, realmente para não frustrar, não espanar, né? O que a gente fala. Porque se a Aham. criança espanar na semana da luta, ela vai chegar na luta, não consegue controlar a adrenalina. Nervosa demais, Que é o né? sentimento mais complicado de se controlar numa luta, é a adrenalina. Então a gente consegue trabalhar bem a semana, né? Nós, na minha equipe, nós somos em 11 faixa preta, então cada um tem uma atribuição naquela semana da luta ali. A gente foca naqueles atletas que são os que têm potencial de chegar mais longe e cada professor conversa de uma maneira, dá o seu ponto de vista e tenta preparar o psicológico do atleta da melhor maneira possível. Que bacana, que legal. Então vai uma semana de concentração com os atletas que vocês fazem. Geralmente o camp de treinamento são 2, dele pro Pan Kids, na verdade, e a gente chegou a fazer 5 meses, né? Foi, né?
de treino, assim, quando a gente descobriu que ele ia poder, ele estava apto para ir para o Pan Kids, mas a última semana é a mais importante. Que é a última semana de manhã, de de preparação, treinando direto, preparação, alimentação. né? Igual eu falei do mestre Valdemar ali, foi muito importante em Abu Dhabi, porque Abu Dhabi a gente ficou sabendo que ele ia lutar em abril, em setembro do ano que passava, do ano antes, né? O ano anterior. Então a gente teve muito tempo de preparação. E é complicado, porque a criança quer viver a vida de criança, né? Então a gente deixava ele fazer isso, a gente puxava a corda quando era para puxar e soltava quando era para soltar. Então tem esse tempo mais longo de preparação, mas aí a gente tenta gerenciar de uma maneira, gerenciar as crises, né? Que é o que a gente fala aqui, nem sempre tudo é 100%, né? É flores, né? Mas aí, aí geralmente chega na última semana mais tranquilo mesmo, tentando trabalhar mais o psicológico, ele descansa um pouquinho mais, treina a parte física um pouco menos. A gente cuida muito com a parte do overtraining também, que para criança também tem, né? Que é o excesso de treino. O excesso de treino ele lesiona, Isso que eu ia perguntar. o descanso não recupera, entendeu? Então a gente tem um trabalho bem importante nessa parte também. Por isso que é legal ter assim, essa estrutura de preparação física, de nutricionista. Ele é um menino com 11 anos, hoje ele é atleta da... Não sei se pode falar a marca. Pode sim. Hoje ele é atleta da Adidas e da Nutrata, que é uma marca de suplemento muito grande. E a Adidas, né, dispensa a apresentação. Ele é o único atleta kids do mundo de luta na Adidas, né? Então ele tem um contrato com a Adidas aí, que tem mais 3 anos de contrato. E hoje ele tem essa estrutura toda e pode proporcionar para ele que ele chegue na competição bem preparado em todas as áreas. E questão de contusão, caso ele se contuda, assim, no caso se contundir é se machucar, né? Sim. Como é que... E aí, como fica a mente? Principalmente a dele, né? E já chegou no brasileiro, já chegou lesionado, na verdade, né? Com o punho, né? Lutou lesionado? Lutou lesionado, lutou com o punho lesionado. Ele tava muito bem em todas as áreas, parte técnica dele, mas ele lesionou o punho, acho que foi uma semana antes, na verdade, né? E chegou lá, ele abriu o pulso. E para criança não é igual o adulto. Com o adulto você faz um fortalecimento ali, você banda tranquilo. A criança é um pouquinho mais difícil. Apesar de ter uma recuperação de lesão mais rápida. Mas parte de punho, de articulação, para criança ela demora um pouquinho. Ela requer um pouquinho mais de repouso. Coisa que ele não poderia fazer naquela ocasião, né? Mas aí, como é que foi? Doía? Doía? Muito. O que você fazia para não concentrar na dor? É isso que eu ia perguntar. Eu pensava só na luta, só. Só na luta. O teu objetivo? Lá dentro. Você focava em ganhar. E ganhou. Ganhou 2 lutas ótimas. E aí acabou perdendo na final, né? Que foi nesse agora. Ele fez uma guerra, na verdade, com o menino lá. Eu não... eu já falei isso pra ele. Eu já falei isso pra ele algumas vezes. Pra mim não foi derrota, né? Pra mim ele ganhou a luta, mas enfim, vamos respeitar a decisão, né? Nossa, mas foi uma guerra, foi uma guerra. Lutou muito bem. As 2 primeiras lutas lá, que era pra ele ter caído na primeira luta já, porque o rapaz que ele lutou a primeira era um paraibano, menino duro, geralmente norte e nordeste do Brasil. Na luta são muito duros, a galera lá bem treinada mesmo. Nordestino, viu? Ele gosta de uma luta, tem a galera dura lá, igual toma soco na cabeça e quebra a mão. Na cabeçona. Mas aí a primeira luta ele deu 20 segundos de luta, não deu isso. Que era a luta que era mais tensão, assim, né? A primeira luta com o cara ranqueado. E aí ele finalizou rapidinho lá, então a gente foi mais tranquilo pra... Poxa. O Campeonato Brasileiro são 3.000 crianças, né? Nossa. Então é muita gente, são 4 dias de campeonato. Eu ia perguntar, 4 dias de campeonato? 4 dias de campeonato em São Paulo, é um campeonato muito grande. Na verdade ele é considerado, ele é mais difícil do que o Mundial, né? Porque no Brasil estão os melhores atletas. Hoje ele tá em primeiro da categoria dele, né? Por categoria e faixa. Né? Poxa, ele tá desenrolado, né? Mas tem 20 atletas ali que é pau a pau. O campeonato passou e... Tá no calcanhar, né? Só vacilou. Hoje em dia, acho que em todas as modalidades, na verdade, né? Tá essa parte do Kids já não é mais tão lúdico quanto era antes, né? Aquela questão de incluir no esporte. Hoje já tem competições Kids muito bem estruturadas, assim, né? Com nível... Você olha no jiu-jitsu hoje, que era 5 anos atrás, eles botavam festivais de jiu-jitsu para criança. Que era só para incluir mesmo. Hoje não, hoje são campeonatos... Só não tem premiação em dinheiro, mas são campeonatos gigantes. Esse Pan Kids da Califórnia, que é igual eu tava te explicando em off ali, que ele é considerado um mundial também, até mudaram para Orlando agora. Porque nós falamos em Long Beach, né? Mas ano que vem é Orlando. Esse ano passado também já foi em Orlando, que ele acabou não indo.
Mas ele criou uma estrutura tão grande de campeonato que ele virou um Mundial Kids, virou Uau. um Pan-Americano Aí são Kids. quantos atletas lá? Ah, não sei não, mas deve dar mais de 5 mil atletas. Mais de 5 mil, Nossa. nível mundial. Eu tava vendo aqui as medalhas aqui, eu acho que são as mais importantes, né? É. Mas pra você aqui, qual dessas aqui? Mostra pra gente ali na câmera ali, ó. Lá. Mais Pega ela, importante Felipe. pra você. Qual que é? Essa? É de Abu Dhabi. Mostra ali, ó. Por quê? Tá bom, ó. Aqui, ó. É a de Abu Dhabi porque é a viagem mais longa. Foi o primeiro também, né? Aham. Foi o primeiro? Esse foi o primeiro, em Abu Dhabi. É, Abu Dhabi foi o primeiro internacional dele, né? Ele já vinha competindo bastante aqui. Certa adrenalina era mais alta, Pra então. você. Foi isso. Aham. E O medo era maior. e é engraçado que assim, ó, você vê a Copa do Mundo vai ser no Catar, né? Aham. Tá todo mundo criando aquela expectativa, porque sabe que os árabes, tudo que faz bem feito, né? Eles gostam de investir nisso. Abu Dhabi é a cidade do jiu-jitsu no mundo. Da luta Lá, também. é da luta também, mas no jiu-jitsu, lá pra você ter ideia, pra um soldado chegar na alta patente do exército lá, ele tem que ser faixa preta de jiu-jitsu. Ó, Uau. Lá tem 800 professores brasileiros hoje dando aula de jiu-jitsu lá e dão aula para os sheiks, para todas as esferas da segurança nacional lá, né? Então Abu Dhabi em si é todo aquele glamour, né? Você vai falar assim, pô, igual eu vou para um GP do Bahrein de Fórmula 1, por exemplo. A Fórmula 1, todo mundo sabe que vai ser. E Abu Dhabi, a cidade literalmente fecha pro jiu-jitsu. nossa, que Ela massa. fecha pro jiu-jitsu. Ela outdoors gigantes nas ruas, nos shoppings, telão, né, Felipe? A gente ia nos shoppings lá, era o World Pro tal, aí falava dos dias, quem eram os Uau. caras importantes que estariam lá. É um prêmio que dá, é um campeonato que dá $100 mil por campeão Nossa. faixa preta. Nossa. Sortearam um Jaguar lá também, né? Até um Uau. Jaguar. Ô, rapaz, já Então, pensou em um é, Jaguar? Tá louco pra que chegue 18 anos, né? Nós chegamos 3 dias depois lá, tinha acabado o Grêmio Liverpool, se eu não me engano, que foi em Abu Dhabi, a final do A final do Mundial. Mundial. Que o Grêmio perdeu Perdeu e tal. também, E foi. foi na mesma arena, ele lutou na mesma arena Ó. onde foi o. Nossa. Que massa. Então é um evento lá pra eles como o NBA, né? De basquete Justamente, em Orlando, que é um evento, isso, né? Justamente, o UFC em Las Vegas, né? Nossa parte da luta do Aham. UFC de Vegas Isso, é é. o mais glamuroso. A Copa do Então, Abu Mundo Dhabi também, né? É, a Copa do Mundo. Mundo, lógico. Futebol do Brasil. Né? Exatamente. Então o Abu Dhabi, Nossa Senhora. o Abu Dhabi pra ele, eu acho que sim, né? Ele mesmo fala isso, foi o projeto, acho que mais importante ali, mas sem sombra de dúvida, o mais difícil foi o primeiro Pan-Americano Kids. O primeiro Pan-Americano Kids. Qual é a Eu falo, medalha? chega a me arrepiar. Tá aí a Pan-Americano, medalha? Qual que é a Qualquer, medalha? Veio ela? Eu Aqui, ó. acho. Ó, Pan Kids. bonito, hein? Mostra ali pra câmera Tá ali. aqui, ó. Vai Os lá. amiguinhos São muito vê. lindas. Nossa, linda, É. né? São. Até tão bem enferrujados porque ele não cuida, né, Felipe? Devia cuidar mais. É bom, Pai, empresário, mentor é assim. É bom que nem a pegada, bem materiais. É isso aí. É. Então, esse, Mas o Amaralzinho vendeu suas medalhas, Vendeu né? tudo, não Vendeu tem tudo, nada. o Amaral. Só que eu falo pra ele, eu competi bastante. Eu vim pra Santa Catarina pra jogar futebol em Joinville, na base do Joinville. E eu não tenho uma medalha minha. Eu não tenho uma medalha minha. Então eu pego muito no pé dele, do Rael, da minha filha, da Ana Beatriz, pra que guardem, né? Logicamente, não tem valor material, mas tem um valor sentimental muito Isso, grande, né? Sim, Então isso é verdade. eu não tenho nenhuma minha. Eu não tenho a camisa, eu sou porco roxo, ele também, né? Já que Eu não tenho- puxaram. Eu não tenho eu ganhei uma camisa do Palmeiras de 94, assinada por todo Nossa. mundo, ganhei do meu tio. Meu tio faleceu 6 meses depois e eu ganhei a camiseta dele. E aí? E, Você vendeu? não sei onde Não tá. sabe onde tá, mano. Eu não ia sei pedir onde pra gente colocar aqui na CELD. Eu não sei. É, no tipo, quadro, é, é legal. Eu perdi, tipo, aqui em Santa Catarina tem um moleque bom de bola, né, que é bem Tem. conhecido e tal. Eu vim pra cá, todo mundo falava do moleque bom de bola, a gente não tinha aquela importância toda. Nós ganhamos uma medalha, eu não sei onde enfiei a medalha. Eu não tenho, pra resumir, eu não tenho mais nada meu que foi da minha carreira, eu não tenho mais nada. Devo ter algumas medalhas de jiu-jitsu só, né, porque é mais recente, assim, agora... Aí tu fala um negócio desse, ofende dele, aí que ele já não cuida, vai cuidar mais Não, mas eu pego muito no pé Ah, dele. pega, né, né? porque Pega mesmo. Deve Isso ter o aí quê? é- Umas 80 medalhas hoje por aí? Tem Nossa, bastante, 80 tem medalhas? Tem muita. Essas aqui eu peço pra ele separar, porque geralmente onde a gente vai, assim, é o que ele leva, que são... Todas especiais, né? é, Todas são, realmente né? as mais importantes estão aí, então eu peço pra ele cuidar um pouquinho mais, né? Apesar que eu não Legal. cuido Quando muito. eu olhei, eu pensei que era Jesus aqui. Eu digo, "Oxe, a foto de Jesus." Pra eles lá pra né? eles é o shake, Ah, é? é o shake. Ah, o shake. Esse é o mentor de todo mundo lá, né? Aham. Que é o Tanihun Bin Zayed. Ele é o que revolucionou tudo lá. A família, né? Sim. Lá não tem prefeito. Lá é São as
realeza famílias, que né? cuida de cada Quem manda parte. são os shakes, É, mais quem ou manda menos, são né? os shakes, Exatamente. E aí é isso aí, Abu Dhabi. E a rotina de treino, eu tô curiosa para saber. Vocês falaram um pouquinho, mas eu li a respeito que você faz a parte de meditação também. Conta pra gente como é que é. Cara, ele tem todo um coach dele, né? É? Na verdade, você quer contar tu, cara? Tá falando pouco, na verdade. Fala, é tão bom ouvir É? sua voz, até me emociona. Eu Eu digo, vou- meu Deus, eu vou... que privilégio estar na frente aqui É. deles, É um conversando. orgulho, né? A gente tem uns 10 dias ali, Aline, trabalha bastante parte psicológica. O Valdemar Guimarães, que é o que a gente citou antes ali, sempre quando prepara ele, agora tem, acho que faz mais de um ano, né, que o Valdemar não pegou projetos teu para fazer, mas provavelmente esse do ano que vem faz. Ele trabalha muito a parte mental dele. O Valdemar Guimarães, para quem não sabe, ele já preparou Vanderlei Silva, Maurício Shogun, meu irmão foi treinado por ele, foi casado com a Duda Yankovic, que era do boxe. Então ele tem toda essa parte completa de uma preparação do atleta, não é só a preparação física, a musculação. Então essa parte do Exatamente. psicológico do Filipinho, ele sempre, até ensinar a amarrar o cadarço, ele ensinou o Filipinho a amarrar, para ter ideia depois de um treino. Então ele senta, conversa, ele entra na mente, né, qual que a gente fala, ele realmente Sim. consegue entrar e extrair o máximo. A gente sempre fez esse trabalho com o Valdemar Guimarães e eu tento fazer né, como pai, mas é muito difícil você fazer isso como pai. Sim. Né? Você tendo alguma ligação familiar com o atleta, eu consigo fazer muito mais com algum aluno meu do que com o meu Acredito, filho, né? sim. Então, e aí a gente tem esse suporte muito bom do Valdemar Guimarães, que é essencial nessa parte psicológica dele. E aí os outros aí, tu fala aí do teu cronograma, como é que é? De A parte treino? física, de treino, né? Isso. Compartilha com a gente. Eu tenho dia segunda, quarta e sexta eu faço 3 treinos e terça e quinta eu faço 2. É de manhã e de tarde, de noite os treinos? Eu estudo de manhã e daí eu volto da escola. Segunda-feira eu volto da escola, vou pra musculação, daí eu volto pra academia, Sim. treino o da 6h30. 5h30 do Zulu, 5h30 do Zulu, wrestling. 6h30 com meu pai Sim. e 7h30 com meu pai também. Os adultos daí, né? Que ele Os faz o treino do adultos. adulto junto. Ele faz a parte do treino de adulto Pra criar junto. força, Ah, é eu acho, mesmo? né? Ele faz, o treino é um pouco mais puxado ali, né? E ele tem ele mais 5, né? São 5 atletas ali, que é mais ou menos a idade dele, que a gente puxa do kids pro adulto também. Faz o treino de adulto, né? Ele falou de uma coisa importante que eu até tinha esquecido, vale mencionar que ele tem o Marcelo Zulu hoje, que é o ex-Big Brother, que mora aqui em Balneário. É o professor de wrestling dele, né? A parte de luta olímpica, isso aí tem somado muito aos treinos dele. E Que Bom legal. pra queda, né? Ver a força, né? ele sempre foi bom de queda porque ele sempre teve uma base de judô muito boa. Né? Mas a parte de wrestling ali deixa o atleta Essencial, muito completo, né? Lá nos Estados Unidos é assim, né? Nos Estados Unidos, nos colégios lá, a criança entra, ela já vai para os regionais com 6, 7 anos de idade. Então já tem o wrestling lá para eles, que é a luta olímpica, já tem desde a cidade. É o carro-chefe, né? Tanto é que esse Pan Kids que eu falei que foi o mais difícil dele, ele virou a luta faltando 10 segundos para acabar a luta. Ele lutou contra o wrestler lá, que o cara ficava tentando quedar, ele quedava, voltava, quedava e ficou no 0-0 até 10 segundos. Faltou 10 segundos, ele colocou um ponto de raspagem, que é o que a gente fala, que ele conseguiu bater o atleta de costas no chão. As costas? Ele Caiu de puxou de guarda, jogou, deixou o menino de costas, mas o menino bateu e levantou já. Nossa. Aí ele ganhou só uma vantagem, então foi o único ponto da luta ali, ele ganhou por uma vantagem, faltando 10 segundos de luta. Você gosta de luta, assiste tudo de luta. Sofrido. Eu gosto. E aí por isso foi o mais difícil, né? Lá os americanos o nível é altíssimo, o nível é altíssimo. Sim. Eles têm toda a estrutura desde cedo já, né? Tem como não O ser Brasil ele sabe competitivo. inventar. O Brasil ele sabe muito bem inventar. O futebol a gente é o melhor, na luta a gente é o melhor, mas estruturar é o mais difícil, né? Porque geralmente os americanos, os árabes vêm, compram tudo e levam pra lá. E eles investem muito, verdade. né? Eles investem Investem muito. desde pequena na criança, né? Justamente. Imagina como que o que tu não passa poder investir, né? Eu teu filho. acho que eu falei pra ti, acho que na última vez eu cheguei a rifar um Fusca pra levar ele pra Abu Dhabi. Tá vendo? Nós fizemos ações e tudo mais ali, né? O custo é alto, a gente sabe que para estruturar o atleta, para levar, não é só a viagem, não é só a passagem, tem todo esse tempo de camp, que é o que a gente fala aí, que é a preparação. Isso aí demanda um financeiro
alto, né? Sim. E não é só para adulto, né? Para criança também, porque Sim. criança tem todo um cronograma para seguir e ainda tem que ir o pai junto, o adulto ainda pode ir sozinho, né? É verdade. Pior Tem que mais- são são várias duas passagens, passagens. né? São duas No passagens. mínimo, É, né? são No duas mínimo. passagens. Hotel, tudo, Se a mãe quiser ir tudo também pra aumenta. viajar, tem que levar lá. Então. Ah, mas é. a mãe vai, né? A mãe vai junto. Não vai, Não, tá a mãe dura não vai, também, a mãe né? não vai. Não Não vai, vai? não aguenta, Não não vai. aguenta. A mãe, ela até, né, ela gosta bastante, assim, mas como nós temos a academia aqui, eu e não, ela, é. e quem gerencia a academia é eu e ela, né? Aham. Então, se sair os dois daqui, fica Fechou. complicado. Aí roda a parte competitiva, mas o business roda, né? Então, a Aham. gente não pode deixar essa parte de lado também, que é, querendo ou não, é o legal. futuro dele, né? A academia que hoje é minha, amanhã vai ser dele, né? Sim. É, Conta mas mais, hoje, fala mas hoje mais. com patrocínio, né, dá pra ficar melhorzinho, né? É, Já ajuda, já né? ajudando, Sim, né? igual a Adidas veio, a Nutrata Nutrata patrocina também, ele né? desde 2017, antes dele ir pro Mundial. Foi o Valdemar Guimarães que conseguiu, ligou pros caras e falou, eu tenho um menino aqui que daqui 10 anos vocês vão falar dele. Ouviram falar em um, tá bom? Aham, aham. A gente tá com a Nutrata até hoje, a Nutrata É isso aí. é firme com ele aí. Que legal. E fala Bom. mais sobre os negócios pra gente. Como é que tá funcionando? Então, São quantos alunos hoje que vocês têm lá? nossa, Atletas, eu tô perto alunos pagantes, né? Que são duas vertentes que a gente tem dentro da nossa família. A gente tem um Uhum. instituto que liga com os projetos sociais, tem parceria aqui com a Fundação de Esportes em Balneário Camboriú. Bacana. Eu tenho minha academia privada, que é a filial da Atos, que é lá de San Diego, né? A Atos é de San Diego. Eu tenho a filial aqui deles, sou autorizado deles aqui, de estar perto de... Deve estar com 180 alunos, mais ou menos. Agora. Tivemos mais já, antes da pandemia tinha mais. Uau. E agora, essa Pandemia. demanda reprimida que gerou aí o pós-pandemia, aí, então, imagina, todo mundo quer Aham. sair de casa, todo mundo quer fazer as coisas, e a gente está começando a retomar aí. Quem toca hoje, né, eu costumo falar que é um negócio familiar, né? Porque apesar de a gente estar numa proporção bem bacana para a região, enfim, tem bastante aluno. Quem toca a academia é eu, minha esposa e meus filhos. Eu tenho uma filha de 17 anos e uma de 15 que nos ajudam na academia também. Nossa, que bacana. E aí a gente está tocando o business de uma forma para que eles realmente tenham uma aposentadoria depois, né? Que Porque O bom é que vocês têm quando eu nome, parar... né? Tem. É. O nome influencia muito, O nome né? Isso, que vem é. de família, né? Isso, não, a questão do meu irmão, ele me ajudou muito, né? Na verdade, eu larguei tudo, não sei se me permite, se a gente tem tempo. Claro, temos. Em 2007 eu larguei tudo, eu trabalhava numa empresa de vinho há 8 anos já, eu vendia vinho para os restaurantes, fazia carta de vinho. E aí o meu irmão começou a despontar muito no Muay Thai, no macarrão. Ele começou a treinar boxe com o Diogo, que era um cubano que dava aula aqui em Balneário Camboriú. E ele foi para chutebox. O chutebox veio a Balneário Camboriú. Na época, a chutebox era muito conhecida por causa do Vanderlei Silva, do Shogun, do Anderson Silva e tal. E ela veio para Balneário Camboriú e meu irmão entrou nessa academia. E em 6 meses, meu irmão despontou, começou a lutar muito. A parte do Muay Thai, né, que era a parte de luta em pé. Sim. E aí eu comecei a ver que ele não tinha aquela estrutura do bastidor dele. De como estruturar, que é o que a gente faz com o Felipe hoje de forma automática. Sim. Naquela época a gente aprendeu um pouco mais na dor do que no amor, né? Que daí a gente Aham. foi a oficina, né? Evoluiu muito, né? Muito. A minha faculdade foi meu irmão. Eu falo que Olha se que eu sei o legal. que eu sei hoje, minha faculdade foi ele. Ele também fala vice-versa, na verdade, né? Porque ele também aprendeu muita coisa com a estrutura que eu pude propiciar para ele. E aí naquela época eu vi que ele estava com pouca estrutura de bastidor mesmo, de preparação, de alimentação. Ele se alimentava, comia normal, fazia uma dieta boa, mas dentro do que era possível, assim. E aí busquei um primeiro patrocínio para ele. Aí nesse primeiro patrocinador, uma empresa bem grande aqui de Balneário Camboriú, eu pedi R$600 por ano do meu irmão. E eu não sei o que o cara viu em nós, que ele deu R$600 por mês Uau. naquela época. Meu Que irmão legal. lutava só Muay Thai. E aí daquilo ali ele começou a estruturar e a gente começou a entender como é que funcionava essa questão do manager, né? Que é o que tem bastante nos Estados Unidos, de realmente ser o empresário do atleta. Que na Legal. luta não tinha muito, né? Uhum. E aí comecei a ajudar bastante ele, alguns outros também da academia dele. Até que em 2011 ele estreou no MMA e fez 7 lutas em 6 meses. Sete Isso lutas para em 6 meses. um atleta de MMA Isso é quase que muito, tá? impossível. Uau. É muito, É viu? muito. Na verdade, sim, 3 por ano já é muito. Exatamente. Nossa. E E só naquela, lutar uma, né? e naquela época, como 2011 foi o boom do MMA, bastante UFC no Brasil e tal, aí ele teve essa questão dele nocautear muito rápido as lutas. Ele tinha a luta dele que durava menos de 1 minuto, assim. Sim, todo mundo se E aí- reunia pra assistir quando acabou. Tchau. Muay Se Thai, virar, se fazer o que eu fiz em Abu Dhabi com ele, também não vem. É só ossada, vacilar com o Muay Thai, pegou, puf, já era. Isso. E aí ele foi pro MMA, fez 7 lutas.
E foi convocar, na verdade, eu fiz a inscrição dele. E ele fez parte da seletiva do TUF Brasil, que foi do Vanderlei Silva do Belfort, aquele que no Brasil ele foi considerado o Big Brother da luta, tal, que é a Globo, né, que fez toda a produção. Certo. E aí meu irmão entrou entre os 16, tinha 5 mil inscritos, ele passou entre os 16 e fez a primeira luta para entrar na casa e ganhou e entrou na casa. E aí ele é conhecido como o macarrão do TUF. Todo mundo conhece meu irmão como macarrão do TUF, e a gente começou a estruturar, logicamente, o financeiro começou a melhorar, a gente estruturou ele melhor, conseguiu trazer mais pessoas para a equipe dele, até que ele foi para os Estados Unidos para a academia do Caim Velasquez. Caim Velasquez, Daniel Cormier, Tava campeão né? ainda, o Caim? Na Caim época? tava, ele era o campeão, Que né? ano foi isso? Ele em 2013. 2013. E aí ele foi para lá, ficou um tempo, voltou, e em 2015 ele foi de vez e não voltou mais. Aí tá... Ele foi pra Tá aprender, lá até Foi hoje. aprender o wrestling lá, porque o Caim e o... Ele foi pro o- wrestling. Eles são especialistas de Cormier, wrestling. né? Cormier, Famoso o Rock monstro, né? Hold, né? Eles tinham bastante gente do UFC ali. O Cormier é o American, né? De wrestling, que é o American, é a maior divisão. Tipo assim, Monstro, como se fosse um mundial de wrestling. Uau. E ele é o nome do... Era, né? Agora ele já tá aposentado e tal. Naquela Aham. época ele já estava se aposentando porque ele tava lutando muito MMA. E aí ele foi por conta do wrestling, foi pra San José, na Califórnia, e foi pra ficar, né, naquela época. Só que o custo de San José é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. Porque tem o Vale do Silício, lá onde é a Apple e tudo mais. Então Sim. aquela região ali, ela é muito cara de se morar. E como ele estava indo com um patrocínio brasileiro aqui, quando você converte pro real, não é nada, né? Não. E ele já estava no UFC naquela época. Uhum. E foi bem na transição do UFC cortar Sim. os patrocinadores, que o UFC fechou com a Reebok. Né? Não sei se vocês acompanham muito Acompanho. o UFC. O UFC fechou Eu com a Reebok acompanho. na época. Nem não sei não. Eu sou mais do futebol. E aí a Reebok, ela não permitiu mais que nenhum atleta entrasse com outro Contra o patrocínio. patrocínio. Então ali, todos os patrocinadores do meu irmão caíram naquela época. Aí quebrou, né? Tipo, ele ganhava bem para o Brasil, mas muito mal para os Estados Unidos, porque ele era 7, 8 mil reais por aqui. Quando você convertia lá, dava 2 mil dólares. 2 mil dólares não dá um É mês lá. sofrido, é. Não dá um mês lá. E aí Aí ele por voltou. isso que ele decidiu, então, É. uma vez por todas. Isso. Aí ele voltou para cá primeiro. E investimento pra ele? Tu pensa o que pra ele futuramente, assim? Ele já tem um convite agora, nós entramos até numa ação ali que nós vamos divulgar mais, fazer algumas outras ações ali para levantar recursos para ele. Tem a AOJ lá, que é a Art of Jiu-Jitsu, que é dos irmãos Mendes, que é em Costa Mesa, na Califórnia. Nós recebemos um convite. Na verdade, eu levei o Felipe até eles viram o Felipe, e aí nós recebemos um convite para que o Felipe passe 3 meses de camp lá, Nossa. para esse Pan Kids do ano que vem. Uhum. Então Que mês que vai ser? o Pan Kids é final de abril, tá Final de previsto, e eu quero levar ele para lá ali final de janeiro, mais ou menos. Já de 2023, Já né? 2023. Que Já legal. fica lá, né? E aí, só que assim, se ele entrar lá, ele tá com a carreira dele praticamente já definida, né? Porque a AOJ, ela pegou o Tainan Dalpra, que é um menino aqui de Florianópolis. O menino foi pra lá com 13 anos, o Felipe tá indo com 11, né? O Tainan Dalpra foi com 13 anos e hoje ele tem 19 anos, é bicampeão mundial de jiu-jitsu, que é, tipo assim, ó, isso não existia. É como um Neymar de jiu-jitsu, é esse menino hoje. E a parte de gestão de carreira, que é o que o pessoal ensina muito lá. Que O Tainan legal. Dalpra o Tainan Dalpra, o pai dele é um grande empresário de Florianópolis, tem uma distribuidora de películas e tal, né, esse ramo. Mas lá nos Estados Unidos, o pessoal da academia lá passou toda a parte de gestão para ele, de como ele fazia gestão não só de negócio, mas gestão de carreira dele. Olha que show. Então ele planilhou a carreira dele inteira. O menino chegou com 19 anos hoje, ele comprou um apartamento em Balneário agora faz acho que uns 2 meses mais ou menos. O pai dele me ligou para falar comigo, que tava vindo para cá, e ele comprou um apartamento aqui, ele ganhou um GP em São Paulo, que é do BJJ Stars, que deu 100 mil dólares, já Sim. investiu o dinheiro. Então, qual que era o grande problema dos atletas passados de qualquer esporte? Era ver o dinheiro e não saber o que fazer com o dinheiro. Exatamente. Estragar, Sim. né? A gente tem muito, a gente tem ainda muitos hoje atletas. ocorre também, né? Muito. Claro que agora, com a tecnologia, com a Sim. informação mais acessível, está É. cada vez mais fácil ter Sim. essa gestão dos negócios, É. né, da carreira. E aí agora... Fundamental. Agora lá nos Estados Unidos já tem essa mentalidade há muito tempo, na verdade, né? Mas aqui no Brasil não tinha isso. Aqui o cara ganhava 100 mil, torrava em uma semana. É mesmo. Era mais ou menos isso aí que acontecia, entendeu? Então, até pro Filipinho, pra mim, isso aí vai ser muito importante, porque além do inglês, do estudo que ele vai ter lá,
ele vai ter alguém cuidando da gestão da carreira dele, de como que ele vai fazer a carreira dele. O meu irmão mora lá nessa mesma cidade, Que bom, né? em Costa Mesa, Tá. então eu já não vou ter esse gasto de moradia. O meu irmão tá envolvido com a tu vai luta, junto, entendeu? Eu não vou junto no início. Por isso que ele não queria ir. Nossa, queria, né? nem a mãe E não o coração, como fica? Vai. Tá A lá. Mames vai, né? Ó. Nossa, tá mil. Ele não queria ir, né? Mas aí eu sentei com ele. A minha esposa não tem o visto ainda, eu tenho que fazer o visto dela, então ela não foi em nenhuma viagem internacional do Felipe ainda. A gente fez o visto ali por conta dos projetos em si, porque eu tinha que estar com ele por ser o treinador e o pai também, né? Mas mais por ser o treinador. E aí a minha esposa acabou não fazendo visto. Mas aí ele estando lá nos Estados Unidos, logicamente, a ideia, e dependendo de o que for o cenário no Brasil também, é Sim. importante que a gente comece a estruturar uma carreira fora do país para ele, Com né? certeza. Ele sabe que a valorização lá, felizmente ou infelizmente, né? Porque o Brasil podia estar muito mais à frente, né? Mas a valorização lá é muito grande, muito grande. Ainda mais para crianças que eles pegam como prospecto lá, né? Que é o que eles falam. Eles enxergam o talento investem, né, que só e na eles criança, pra colocam pensar. dinheiro mesmo, entendeu? E no jiu-jitsu também ocorre, então, a parte de bolsa em universidade, Muito. college, tudo. Muito. Porque assim, o jiu-jitsu Que ele é uma bacana. parte importante para as outras lutas. Ele é como se fosse uma base para as outras lutas. O atleta vai virar lutador de MMA, se ele tiver um bom jiu-jitsu, ele vai bem no MMA. jiu-jitsu, senão não... Se ele tiver um background, que é o que a gente fala que é um conhecimento de jiu-jitsu para lutar o wrestling, que é bem famoso lá, o wrestling para eles lá nas universidades é como futebol para nós aqui. Nossa. Então é bem popular mesmo. Praticamente uma matéria, né? Isso, justamente. Não, ela é grade curricular mesmo, Né? tá? É grade curricular. Então, se ele chega um atleta lá já bom, bem estruturado numa modalidade e os caras conseguem trazer ele para outra modalidade que seja uma bacana deles lá, os caras vão estruturar ele para tudo. Ele vai ter escola até se formar, vai ter essa questão da gestão de carreira. Lá as empresas privadas investem muito no esporte lá, coisa que no Brasil um pouquinho ainda tem um tabu para isso, né? Sim. Tem aquela questão de não ter um retorno, tem mais a responsabilidade social do que o investimento em si Sim. nas carreiras, mas a ideia é levar ele para lá e manter ele lá. Não sei quando ainda, mas é isso aí. Filipinho não vai ter muita escolha, não. É? Mas olha, que é a melhor escolha que essa, né? Daqui a pouco os pais estão juntos também. Domingo né? é pra brincar? Domingo? Ele brinca no domingo, é? É o dia de Cara, folga? Ultimamente tem brincado até demais. E os estudos? Que horas que fica a tarefa? Me conta. De tarde? De tarde? Daí eu volto, daí eu almoço, e daí eu sento pra fazer a tarefa. E depois que vai fazer a prática, então. O treino. O cronograma dele é bem... Disciplina, né, Disciplina, gente? Olha a isso. disciplina desse garoto com 11 anos, né? É um exemplo, Dedé. Mas é o Parabéns. papai e a mamãe, né, que faz Parabéns. isso, né? O papai e mamãe, ó. mas a gente sabe que nem tudo é amor também, né? Tem os puxão de orelha, né? No meio desse caminho tem os puxão de orelha, é normal, né, gente? São 4 filhos, né? Pois Minha é. esposa tem as 2 meninas, que são as mais velhas, e ele é o caçula, né? E tem o Rael também. Então a Sim. gente tem que seguir um cronograma ali para as coisas poderem... Bom, você é mãe, você sabe como é que Eu né? sei, A gente tem é. Se eu tiver um cronograma diário... Senhora, que Nossa zoada da Senhora. gota. Hoje Deixa tá eu osso. falar. Hoje tá, gente. Hoje aqui, olha, a gente tá fazendo a gravação aqui, mas hoje é um dia muito especial aí para a economia do Brasil, né? Explica, amigo, explica. Mas a gente tá aqui na Praça CELD de Esportes, né? Praça CELD. E a gente não tá num estúdio, né, Dedé? A gente tá aqui na nossa Praça Copacabana. Aqui no nosso lado, aqui atrás, a gente tem uma quadra de areia. Aqui na minha frente eu tenho uma quadra de futebol society. E a gente tem mais quadras aqui, salas para locação. A gente tem aula de jiu-jitsu também, que a gente tem a parceria verdade. com o Dedé. Sei. Então a gente tá fazendo assim, raiz. Momento jabá agora que a Aline fez, viu? É bacana E isso, não viu? deixa de dar um like, né? Não deixa de dar um like. Faz o aí teu que o também nosso daqui a pouco, bate-papo- tá? Quer fazer seu momento jabá? Faça seu jabá. Mas Faça. pra mim é bem tranquilo até falar, né, parabenizar a Aline, porque na outra oportunidade que eu tive de conversar com ela, eu falei que eu frequentava aqui desde quando era bem menorzinho, não tinha Verdade. toda essa estrutura, né, que tem hoje. E hoje tornou-se um complexo esportivo realmente, né, então a gente Sim. vê que está caminhando por um grande negócio, né, na verdade já é um grande negócio, mas que também está dando oportunidade para outras coisas que agregam ao que é a finalidade daqui, né? Que é o futebol, a gente comentou sobre isso. O pai vem para cá, mas o filho vem junto, então proporcionar não só uma atividade lúdica, né? Alguma coisa recreativa, mas alguma coisa que possa agregar com
Exatamente. com as crianças ou com as esposas, né? Que vem pra cá, que buscam qualidade de vida também. Essa é a ideia da Auline, trazer todo mundo pra cá. É a família inteira. CELD é pra família. É o que eu falo lá na minha academia, lá, que a gente tem uma academia dentro do Kids, não o Kids dentro da minha academia. Tem lógica. Eu falo muito, sei lá, porque o meu carro-chefe lá é o Kids mesmo, né? Eu tenho, enfim, dos quase 180 alunos aí, brincando uns 110 aí, deve ser E aqui, criança. Criança. Oi? Aqui tem quantas crianças, mais ou menos? Aqui a gente tem 4 escolinhas, né, de futebol, são 400 famílias. Ó. Cada um tem professores que tem essa faixa aí. E eu acho de que tem que ser 150, contado assim 200. mesmo, né? Tem que ser contado como famílias, porque a gente tá atingindo e tá de uma forma muito positiva Exatamente. nas famílias, né? Não é Exatamente. só naquela pessoa que tá frequentando, né? Tem Sim. diversos objetivos, né? Faz com que a pessoa busque uma prática de esporte, né? A gente poder é. ser ferramenta para isso aí é É importantíssimo. a base da importantíssimo, sociedade, né? A porque família, a né? criança, ela tá com a família, né? Ela não se governa, né? Sim. Aí eu lembro a minha filha o tempo todo, você não se governa, por favor. Eu gostei do termo. Gostei do termo. Ou seja, quem manda sou eu. É É verdade. muito bom. E o Isso esporte, ele traz muito essa questão da disciplina, né? Do foco, da superação. Sim. Então, assim, o pai e a mãe acabam participando junto, né? É verdade. Por mais que seja um atleta de alto rendimento, como o Filipinho é, ou um Sim. atleta que está indo, o pai incentiva para praticar um esporte, para justamente adquirir esses hábitos, né? E hoje, como a nossa principal raiz é o futebol ele traz muita socialização, Sim, né? O muito. jiu-jitsu também, né? Também. Mas o esporte coletivo, ele realmente se torna um pouco mais complexo nesse sentido. O menino ou a menina que é um pouco mais tímida, Sim. ela é forçada a conversar, se expor, botar a sua opinião, né, Sim. na roda. É porque no coletivo também a proporção é muito maior e mais imediata, né? É mais Exatamente. imediato. No jiu-jitsu, quando a gente quer que uma pessoa mais tímida, por exemplo, se socialize, tem que ter todo um trabalho nela, porque realmente ela acaba sendo o centro das atenções num grupo um pouco mais seleto. Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado para fazer. É mais difícil, né? Nos coletivos é muito mais tranquilo de se fazer, né? É quase que automático, né? O futebol é paixão nacional, por Não tem exemplo. como, Então, tem que tocar pro coleguinha, né? No jiu-jitsu a gente tem alguns gatilhos aí que a gente fala que são os benefícios que o jiu-jitsu pode trazer, né? A questão do anti-bullying, que tá muito recorrente hoje, né? Nas escolas aí, enfim. Sim. Essa questão, na nossa época eu falo que não tinha, né? Porque a gente aprendia na rua e não levava pra casa o que aprendia na rua. Não tinha, você apanhou, se bateu, se xingaram, se xingaram. Não é no nosso tempo, não. Mas hoje é muito recorrente isso. E os pais estão se preocupando muito com isso. Outra mas tá coisa feio, que é dentro da luta, a gente fala que é o mal do século, né? E provavelmente no futebol, em todos os esportes. Hoje é uma ótima ferramenta para tirar as pessoas do sedentarismo. O sedentarismo hoje é o mal do século, né? É um dos maiores vícios, na verdade, porque o sedentarismo é um vício. Você se acomoda e você acaba viciando na acomodação. Preguiça, né? Fica Justamente. a dica, Marcos. Ah, não sou preguiçoso não, tá? Por favor, Aline, não expõe, não me expõe, por favor. Eu quero lutar, não quero fazer academia, mas lutar eu quero. Vamos falar que a academia eu também nunca gostei muito, não, viu? Não gosto de Musculação, academia, eu queria lutar, aí eu tô com vontade. Tá na frente do Desde professor aí, ó. Não, mas não vai faltar oportunidade aqui, a gente tá com Ó, ótimo professor aqui também. Estamos com o professor, estamos com turmas Só não aqui. tem horário de dia, né? É esse o problema, eu trabalho de noite, né? Não, mas assim, ó, o que acontece? Provavelmente isso, né, a gente conversou sobre isso, né, Aline? Eu acho que com a demanda que vai gerar, provavelmente vai ter que ter aí essa modalidade. A gente tá com um ótimo professor aqui na CELD, que é o Eric, né? Ele é um rapaz, é pai de família, né? Ele tem a esposa dele, tem a filha, enfim, e é um cara que ele segue toda essa metodologia nossa do jiu-jitsu. Então não vai demorar muito aí não pra gente, com certeza, abrir uma aumentar turma. aí identificar que tem esse aumento de demanda aí, abrir outras turmas aí, com certeza. Inclusive Tô de Muay Thai, ansioso, né? então, tá? Inclusive de Muay Thai. Muay Thai Muay também, Thai. nas caneladas também. O pessoal Hoje se assim, interessa ó, bastante. a minha esposa, a gente falou ali, eu comecei a imaginar um cenário aqui para minha esposa estar aqui com vocês, mas ela é quase impossível. Sim, Ela dá aula para gestora. muita mulher. E ela dá aula para Ah, muita que mulher. legal, né? Ela tem uma turma que é exclusiva feminina. Ó, E que outra, massa. não é de rendimento. Ela não tá lá para criar lutadoras. Sim. Ela faz muito bem a parte. Ela ensina, instrui bem. Você aprende o Muay Thai de uma maneira correta, né? A defesa pessoal da maneira correta. Só que ela tá lá para atender justamente aquelas pessoas que estão sedentárias, depressão muito recorrente, principalmente no público feminino, né?
enfim, Que relacionamentos, outro mal A tudo também depressão é o mal do mais. século, É. né? Depressão, E ansiedade. aí, depressão, justamente, ansiedade, né? Eu tive crise de ansiedade na pandemia, pra você ter ideia. É mesmo? Eu nunca Sério? imaginava que ia ter, eu tive, né? Olha Fui parar no só. hospital por causa de crise de ansiedade. Uau. Tá vendo? Não tem vergonha lá- de dizer, tem que falar, Não, tá ruim, tem, que não, falar. né, não tem, porque Guarda assim, pra ó. si, né? E outra, você não consegue. É uma coisa que, eu não sei, né, se outras pessoas aqui passaram por isso, você não consegue sair disso sozinho. Olha Não só. consegue. Crise de ansiedade, eu chego a me arrepiar. Eu falo aqui, porque Aham. assim, ó, pô, eu sou um cara bem estruturado familiarmente, minha esposa maravilhosa, meus filhos, o meu meio de relacionamento, as pessoas com qual eu me relaciono super tranquilo, mas eu tive. Em algum momento na minha cabeça acionou um É o gatilho gatilho. São isso. gatilhos, né? de que isso aconteceu comigo e eu, na hora, como eu sou um cara que eu me comunico muito bem, eu já pedi ajuda na hora, eu dou aula para médicos, então Já na hora. conseguiu. Mas e as pessoas que não fazem isso? É verdade, que se né? prende, se Né? fecha, né? Aí Esse já Então, é. o fecha. importante, assim, ó, um recado muito importante, procure ajuda. Uhum. Depressão, a gente não pode ir lá e só chorar lá, Deus me livre pra falar, mas botar uma flor no caixão. A Não, gente não sabe, a pessoa do nosso lado às vezes tá aqui abraçando a gente, mas a gente não... a gente não sabe o que Céu ela tá de sabe passando. psicologia passando, agora, né? no momento. É verdade. Então, isso aí. justamente. Mas Isso é da saúde, mas é cara. muito importante porque o esporte ele proporciona isso. A qualidade. Nenhuma outra, eu falo aqui na área pública que é pasta, né? Uhum. Nenhuma outra pasta trata como trata o esporte. É verdade. Educação, saúde, enfim, inclusão social, né? São 3 secretarias dentro de uma prefeitura. Hoje eu sou diretor da Secretaria de Esportes aqui, né? São 3 secretarias dentro de uma prefeitura. O esporte, ela consegue unir todas essas 3 juntas. É verdade, é verdade. Né? Mas a gente precisa que as pessoas se comuniquem, né? Se as pessoas se comunicarem, ou, né, enfim, como eu sou muito cristão, vou falar em Deus aqui, né? Mas Sim. Deus nos abençoar e nos iluminar para que a gente identifique isso nas pessoas. Eu, como professor, eu peço isso quase que diariamente, para que eu possa identificar um problema no meu próximo, porque eu tô lidando com muitas pessoas o tempo inteiro. Verdade. É até salvar, E né? aí, Pessoa, né? a gente tem isso dentro da nossa academia muito, assim, não Que convém aqui eu bacana. citar Que casos legal. aqui, mas eu Sim. e minha esposa, a gente age muito disso, tanto por conta do Ministério da Igreja também, que a gente participa e tal, mas isso show. a gente identifica muito. Só que precisa que as pessoas se comuniquem. A comunicação é a palavra-chave. O maior remédio que tem é a comunicação, é o primeiro remédio, É o primeiro. né? É o primeiro É o remédio é você se relacionamento. comunicar. É relacionar. você falar e aí tem aquelas pessoas que são retraídas e não falam. E infelizmente acontece algumas coisas que fogem ao controle de qualquer um, né? E a união faz a força, né? Sempre. É uma humildade. A gente sempre fala no início do É da nosso fala programa pra mim, aqui. A gente se coloca numa posição de muita humildade Uma- para aprender, junto a fazer podcast, mas principalmente aprender com quem a gente está entrevistando aqui. Eu Né? agradeço Que por realmente... estar possibilitando que eu possa falar um pouco sobre isso também. Massa. E eu estou curiosa, mais uma pergunta para o Filipinho. Em quem você se inspira? Do Mica Galvão. Aí Como? você falou agora Micael Galvão. Micael Ah. Galvão hoje é um nome da atualidade, né? Que show. Tem quantos anos? 18 anos. É mais ou menos igual o Tainan Dalpra que eu falei ali. Aham. É esse menino aí que é... O menino é... Campeão também, ganha tudo Que show. também. Esse menino ele lutou de faixa azul, que é a segunda faixa no jiu-jitsu. Ele já tinha passado pelas faixas kids ali, né? Ele lutou com faixa preta e quebrou o braço do menino lá em São Paulo. O Filipinho tava vendo essa luta lá. Então o menino é Caramba. muito acima da média. É tipo um Hendrick hoje do Palmeiras ali. Palmeiras- Com 16 tá anos, brilhando, é que nem tipo, tá brilhando, é, viu? É Personalidade. tipo um Hendrick Que ali, aí bacana. o Felipe o Felipe gosta do Hendrick. Diga essa de boa, a gente vai tá É. dando. E é isso aí. Tem mais alguém? É. O Rodrigo Galvão também. André Galvão. André Galvão é o proprietário da Atos, que é o da nossa academia. Ele foi. É verdade, fala um pouco sobre essa parceria com a Atos, como funciona. Então, ali, né, em 2019, ali, um pouco antes da pandemia, na verdade, sim, foi mais por causa do Filipinho em si, por causa do meu irmão, né, que morando nos Estados Unidos, a gente começou a ter mais contato com os Estados Unidos, porque eu já tinha ido para lá com o Filipinho, e aí nós sentimos a necessidade de ter uma equipe forte para poder estruturar esses nossos atletas, porque aqui no Brasil a gente tem uma estrutura muito boa, mas quando vai lá para fora a gente vê que realmente falta uma estrutura lá fora. Certo. E aí... Dentro do mercado do Brasil se É, destaca, né? Mas isso. quando vai para o exterior, mas olha É. a visão do empresário, né? Do e aí, treinador. Isso, e aí é muito, show. isso aí para nós, na verdade, sim, foi até bom, porque na primeira experiência que a gente teve, a gente já bateu com a cara na porta e já viu que, opa, peraí, a gente precisa estruturar. Vamos lá, a gente foi com ele lá, foi o campeonato mais difícil para ele se estruturou todo aqui, mas a gente ficou 10 dias lá procurando onde treinar.
Então foi 10 dias que foi muito complicado para ele. Sim. Não teve vamos dizer assim, um intercâmbio, né? Não teve um intercâmbio, porque no jiu-jitsu não tem muito disso, é de equipe para equipe, entendeu? Até você vai lá e tal, mas você vai numa academia, você paga lá e você vai se adaptar ao que rola lá. Não tem muitos caras fazendo um negócio para você. Tô vindo com um atleta aqui que ele tem o potencial de ganhar um título importante, nós vamos fazer um trabalho para ele. Não tem muito disso lá. E na Atos já tem. Na Atos, quando você é filiado da Atos, até passando um pouquinho para frente o assunto, quando você é filiado da Atos, você tem toda a estrutura que você tem aqui no Brasil, você tem lá fora. Então eles te avisam, ó, vai ter o Pan-Americano Kids, que é o campeonato mais importante para Kids hoje, ó. O tempo de camp do Kids é esses 15 dias. Então a gente se adapta para estar lá nesses 15 dias. E aí eles fazem o tempo, né? E aí em 2019, enfim, eu conheci o Jonatas Gracie, que é um dos maiores nomes hoje do jiu-jitsu. Ele simpatizou muito com o Filipinho, virou meu amigo pessoal, trouxe ele 10 dias para Balneário que não queria mais voltar para San Diego. Balneário é difícil, né? Quem vem para cá não quer sair. Quem mora em Balneário daqui só vai embora do Brasil, porque olha, você deve ficar em outra cidade. Aqui, pisou aqui, você ficar mais de uma semana, é difícil você querer sair, viu? Ainda mais se estruturar, né? A cidade é muito propícia a tudo. Mas aí o Jonatas Gracie e o Claudinho, que é um amigo meu de muito tempo lá de São Paulo, fizeram essa ponte, identificaram que eu precisaria de uma estrutura fora do país por conta do que vinha acontecendo com o Filipinho. E aí me apresentaram o André Galvão. André Galvão, pô, se eu for falar do André Galvão hoje aí, ele é... sei lá, ele é um Abel, né? Um Abel Ferreira, assim, mais ou menos. Ele foi 8 vezes campeão mundial, fez a super luta da DCC agora em Las Vegas, né? Ele é um nome bem conhecido no jiu-jitsu. Que bacana. E aí eu fui apresentado a ele, falei do meu projeto aqui, ele gostou, eu trouxe ele aqui a Balneário também. E aí ele me autorizou para que eu implantasse a metodologia da Atos lá de San Diego aqui em Balneário Camboriú. E para mim foi... e aí assim, tá engatinhando, porque foi 2019, 2020 teve a pandemia. A gente conseguiu seguir em pandemia com a metodologia Atos. E eu creio que aí 2023 e 2024 aí, a gente vai dar um salto muito grande aí, trazendo o que os Estados Unidos já faz no esporte para Balneário Camboriú, né, para o Brasil. Que show. E a melhor cidade para fazer isso é aqui mesmo, né? Aqui, né? Aqui tá propício a tudo aqui, né? Tá bom. propício a tudo. Tudo que você investe aqui na mente dá certo, né? É verdade. Aqui Ainda mais na área do esporte. É verdade. Eu suspeito de falar porque hoje eu sou diretor na Secretaria de Esportes, né? Então, Ai, coisa boa saber, tem mais de 40 modalidades ali, todas elas são... tem muita demanda. E tem atletas, né? Que às vezes a cidade não fica sabendo, mas tem atletas aí a nível mundial. A gente tem... Eu tava falando agora com o Mazinho lá, que é o nosso superintendente, e até a questão de um projeto que ele quer colocar o ano que vem em prática, que é de apoio aos atletas, na parte psicológica, tudo, é aquele abraço ao atleta. Já tem o programa Abraço da prefeitura, ele quer fazer o abraço ao atleta. E nós nos demos conta que nós estamos com 2 atletas com possibilidades reais, né, grandes chances de participar da Olimpíada no atletismo. E parece que estão desistindo, né? A Dani Bassi e o Douglas Mendes. Sim. Eles estão bem. Só que assim, ó, imagina só, olha o tamanho do projeto, uma Olimpíada no atletismo. Né? Então a gente tem essa... Aqui em Balneário Camboriú é um celeiro de atletas em todas as modalidades, todas... Né? Hoje o futebol, na parte pública, ele não é tão... Como é que eu vou dizer? Não é tão cultivado, ele não está sendo tão feito porque as escolinhas fazem, os locais fazem, tem muita escolinha aqui. De forma privada, é verdade. De forma privada, entendeu? Então o público, ele tem... a gente costuma falar que onde a mão pública não chega, o privado chega. É verdade. Né? Então o privado, ele faz muito bem essa parte hoje dos esportes coletivos. Sim. A CELD é um grande exemplo disso. E aí no futebol a gente tem o privado. E nas outras modalidades a gente tem grandes escolinhas dentro do poder público em Balneário. Como eu falei ali de um projeto lá no início da nossa conversa, a gente tem 189 crianças no jiu-jitsu, com 3 polos diferentes, né, para um esporte individual, né, se você for ver. E aí o nosso vôlei hoje tem 200, se você for no ginásio aqui agora, você vê que tem 200 famílias ali. Então tem bastante coisa. Então o Balneário Camboriú em si, ele é um celeiro de atletas de todas as modalidades. Por quê? Porque o poder público chega e apoia realmente, apoia de forma... E o privado também, quando o privado vai até o poder público está sempre buscando alguma forma de poder apoiar e de poder estar junto também nos projetos do privado. É verdade. É isso aí. E para a gente finalizar, vamos deixar uma mensagem para essa geração nova, Filipinho, que você quer deixar para os seus amigos? Inspiração, quem está treinando aí? Bora, cara, uma frase aí, bichão. Uma frase ou uma palavra?
O Eu tô pensando aqui. que você Peguei de falava antes? surpresa. Treino duro? O que você falava? Ó, qual a sua frase? Treino duro tá fácil. Como é? Treino duro tá fácil? Não, treino duro, luta fácil. Ah. Eu acho que isso aí na vida, né? Em tudo, Treino né, que você duro, faz, vida né? fácil. Se você se capacitar bastante, na hora da luta verdadeira vai... Fica mais fácil, né? Entre É, aspas, né? Você dá o seu justamente. melhor É, antes, né? é. Treina muito. Exatamente. Preparação, né? E aí é isso aí, buscar o objetivo o tempo Preparação. inteiro Que e show. vamos que vamos, né? 100% o tempo inteiro. É isso aí, Que parabéns, legal. tá? Parabéns, é um orgulho conhecer, né? Orgulho, Tem um meu Deus. campeã aqui, ó, multicampeã, que é Privilégio. medalha, que É. medalha linda. Verdade. Prazer, Parabéns, tá? parabéns, Isso aí. Filipinho, parabéns ao papai, né? Dedé, aí. a mãe, a É. família, todos aí por trás. A gente sabe que atrás de um grande atleta tem um time, tem uma família, né? É Tem verdade. uma base. Agradeço Parabéns a oportunidade, Aline, Marquinhos também, pô, bate-papo bem bacana. Quando quiserem, estou sempre à disposição, né? Quero tá Obrigada. jiu-jitsu. Também, pô, vai ser bem-vindo, vai ser bem-vindo. Obrigada. E, enfim, sempre bom. que também que puderem, contem com a gente aí para qualquer projeto aí, a gente tá aí tentando ser ferramenta na vida das pessoas, né? É o que a gente quer ser. Fazendo essa É isso parte. aí. A gente não leva nada material, né? Quando a gente vai. Então, o que a É. gente puder deixar de bom na vida das pessoas é o que a gente vai procurar fazer. É isso É o que a aí. gente leva, né? Obrigada, Dedé. Valeu. Obrigado, Obrigadão, valeu. Filipinho, sucesso. E aí, Quero ir lá na Califórnia te assistir. É nóis. Boa. Até a próxima, gente. Ah, Obrigado. não esqueci não, né? Curte lá, Dá dá um likezinho like. no YouTube Se inscreve no Sim. canal e Spotify também lá, viu? Por favor. e vamos acompanhar esses atletas de sucesso. É nóis. Isso aí.